Aí você, estamos junto novamente com mais um jornalista com Gabay. Ainda muito puto da vida, de novo, passando raiva, nervoso com o que aconteceu no jogo Botafogo e Palmeiras, com o Palmeiras, mas com a cabeça mais centrada, mais discernimento. O foco não é Abel Ferreira, eu vou focar o Palmeiras como um todo, começando por Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ele também tem direito de errar, ele é um ser humano. O Abel Ferreira, ele também pode estar em má fase. O jogador tem sua má fase, cada um de nós tem uma má fase, a gente passa por obstáculos na vida e má fases, mas alguns vão dizer que não, ele ganha muito dinheiro, ele não pode. Não, ele é um ser humano. A gente precisa entender isso. Mas, ao lado, eu sempre falei que para mim o Abel Ferreira é um monstro, o maior e melhor técnico da história do Palmeiras. Não mudo sobre isso. O que ele já fez. Só que ele está no Palmeiras e eu assinaria com ele até 2030. Sempre falei isso. Mas ele precisa se reinventar. Não é só reestruturar o Palmeiras como ele falou. Ele gosta disso. Ele precisa se reestruturar. Eu parando para pensar, tudo que eu vou falar, gente, é a minha opinião, por favor. Não é fato, não é informação. Algumas coisas são fatos, óbvio, mas é a minha opinião. Eu não posso falar em nome de ninguém porque eu não tenho essa autorização. Eu não vou falar, a torcida do Palmeiras, eu vou falar por mim. Eu sou totalmente contra a youtubers, a mídia, mesmo alternativa, que quer ganhar likes em cima do Palmeiras. Por quê? Porque já disseram, já falei, que quanto mais critica, xinga, briga, vem mais likes. E eu já vi caras querendo acabar, destruir e construir porra nenhuma. Essa é a vida desses caras. Isso eu levo para a vida deles. Porque para mim, o que eu falo aqui, os meus princípios e dentre os meus princípios e valores, eu tenho que agir de acordo com o que eu falo. Porque se eu não agir de acordo com o que eu falo, quem sou eu? Legal. Eu não sei se o Abel Ferreira, isso é um pensamento meu, são teorias. O Abel Ferreira hoje, todo mundo sabe que quando ele veio do PAOK, de todos os clubes que ele trabalhou, ele nunca foi o cara que tem o destaque que ele tem. Lógico, por ser jovem, isso e aquilo. Que ele tem qualidades mil, não preciso falar. O que acontece? Quando ele chega no Palmeiras e ele faz o que ele fez junto com jogadores, junto com diretorias, bem ou mal, o Abel Ferreira muda de patamar completamente. E isso eu acho que mexeu com ele. Não só vaidade, ego, orgulho, não. Mas mexeu com ele porque a gente percebe que ele tem princípios e valores, e muito fortes. Isso é muito bom. Caráter, dignidade, e tem personalidade. E o que acontece? Eu acho que ele não conseguiu separar dentro dele ainda que os jogadores ganharam para isso, ele ajudou ele e os jogadores a já estarem na história do Palmeiras e acabou. Tem jogadores que não servem mais. E talvez ele não conseguiu ainda separar, entender isso. E tem esse sentimento de gratidão, tem isso e aquilo, e isso tem que cortar o cordão umbilical. Porque o profissional, aí você também vê a diferença dos técnicos da Europa. Não estou dizendo que ele não possa chegar no nível, mas ele está aprendendo, ele é novo. Você pega um Guardiola, agora, o De Bruyne, eu nem sei se assinou com a Arábia. Tchau! Obrigado pelos serviços prestados, vamos buscar outro. Simples assim. Sempre dou esses. Real Madrid. Mbappé chegou agora. Se ano que vem não tiverem satisfeito, tchau! Tchau, Mbappé. Segue a tua vida. A porta é a serventia da casa. Isso eu acho que ele ainda não está maduro para isso. Ele está muito imaturo. Ok. Dito isso, eu acho que algumas escolhas, e vou falar dos jogadores e vou falar de Leila Pereira. Eu acho que algumas escolhas do Abel Ferreira estão totalmente equivocadas. Eu não sei, aí eu vou pôr a imprensa, porque tem um cara que eu escuto às vezes, eu acho que é coerente, mas às vezes para mim fala merda pra cacete, que é o Massimo. Eu não sei como esse cara consegue defender, mas aí, é como eu falei, cada um tem sua opinião. O Marcos Rocha do que ele defende, como ele defende.
que é o cara que mais deu assistências no ano no Palmeiras. Você está de sacanagem. Ele pode ser assistências que o Marcos Rocha dá em jogo contra a Ponte Preta. E ainda o centroavante, que eu estou dando exemplo. O centroavante da Ponte deitou nele, da Ponte. Qualquer um deita no Marcos, é a Avenida Marcos Rocha. Chega, jogou muita bola. Mas o pior de tudo isso é ele ser conivente com algumas coisas. Ele é mais comedido para falar, ele não fala. Eu no começo falo com mais a emoção, depois com a razão. Mas o que eu não consigo entender, e aí ele falou que, por exemplo, pelo que eu entendi, ele estava na entrevista coletiva do Abel agora no Botafogo 2, Palmeiras 1. E ele comentou do Vanderlan, porque o Vanderlan, para mim, não tem que vestir a camisa do Palmeiras. Se vocês que me acompanham, eu falo há meses. Dá chance pro menino. Não dá. Não é jogador para Palmeiras. Ponto. O Vanderlan, agora existe a Avenida Vanderlan. Mas o que eu quero dizer? Eu vou falar do Vanderlan depois. Ele comentou do Vanderlan. E ele bate. As opiniões batem. Ele viu que o Vanderlan... Ele não entendeu porque... Eu venho falando... Para mim, o Caio Paulista já estava no jogo quando eu vi a escalação do jogo contra o Flamengo, que ele pôs o Vanderlan. Então eu falei, o Caio Paulista joga contra o Botafogo. Ótimo. Tanto que o meu achismo de escalação estava o Caio Paulista. E ele comenta. E ele estava na entrevista. E por que ele não perguntou pro Abel isso? Eu não sei. Por que ele não perguntou? Porque a imprensa é podre, é nojenta, é patética, é pífia, é abaixo do medíocre. Os profissionais que hoje se tem não chegam aos pés dos profissionais que existiam na minha época. Narradores. Não tem um narrador de futebol, radinho, televisão, que chega aos... Mas que limpa a feira de Osmar Santos, de Zé Silvério, Pascoal como repórter. Você pega esse Mauro Naves, pífio, patético, clubista, parcial. Então, essa é a qualidade. Quando eu falo para vocês que eu já não compro mais, mas o brasileiro compra, os caras vendem merda, a gente compra merda, tá aí. Vide Gabriel Jesus, que já tem contrato assinado conforme pré-contrato assinado conforme Nicola, e agora estão pensando em Vitor Roque. Dá para entender? Palmeiras vai fazer os dois? Porra, melhor time do mundo. Continuando. O que o Abel Ferreira, da onde ele tirou o Vanderlan, que não joga futebol, não tem punch para jogar com a camisa do Palmeiras. Eu não estou falando que ele tem que ter acabado pro futebol. Pode ser que ele vista vai para um time e jogar muita bola. No Palmeiras não dá. Ele acabou com o Palmeiras esse jogo, é jogo decisivo. E por que o Abel Ferreira não pôs o Caio Paulista? Porque ninguém pergunta. Aí ele coloca o Maurício e o Veiga. O Veiga não está jogando bola, por que não vai para o banco? São as escolas. O Veiga não tem que jogar não é embora do Palmeiras. Ele não tem que jogar no time titular do Palmeiras. Ponto. Ou ele vai entender que ele precisa melhorar muito, que ele já se conscientizou disso, ele mesmo falou, e aí o Abel vai lá e insiste. Por que então que não coloca o Rômulo? Por que ele não colocou um outro volante, Aníbal, Zé Rafael, Rômulo, né? Maurício e os dois atacantes que a bola bate e volta? Só que aí eu defendo o Rony, eu não defendo o Flaco Lopes. Não pela história com o Rony, senão eu vou estar sendo igual o Abel. Mas o Rony é o cara que brigou para sair o gol do Palmeiras. Esse golzinho que pode salvar o Palmeiras. Porque é um gol a menos que o Palmeiras precisa. A gente só fala, o Gomes não está jogando o mesmo futebol. Murilo, muito menos, apesar de estar machucado, está jogando machucado. Vitor Reis, vamos lá. Antes, o primeiro gol do Botafogo. Vocês viram o lance com a câmera do campo, a câmera da mesma linha? Vocês viram o patético Vanderlan, o que ele fez quando o Luiz Henrique vem para fazer o gol de cabeça? É só vocês olharem, gente. Vocês viram o Vanderlan, a hora de todas as decisões erradas. É o Lopes, é o Rony, é Vanderlan. Sempre decisões erradas, não tem uma certa. Ele está na bola, dentro da grande área, o Felipe Anderson assim, mostrando para ele, toca em mim, eu estou na frente do gol, ele vai e chuta. Chega de Vanderlan, chega de Marcos Rocha, os Marcos Rochas da vida.
chega de avenidas. Há meses atrás, para quem me acompanha, viu o que eu falei do Botafogo. O Botafogo mudou toda a sua característica para esse ano. Ele já vem fazendo esse trabalho. O Palmeiras contrata jovens que podem se tornar lucro lá na frente, é uma forma, tudo bem. Eles têm que dar um retorno esportivo e financeiro. O Botafogo não. O Botafogo vai lá e paga 25 milhões de euros, 20 milhões, porque não, cara, eu acho que ele faz empréstimos, vamos ser claros, mas não interessa como, não tem fair play financeiro, foda-se. Mas o Botafogo está fazendo um trabalho diferente. A gente quer jogadores grandes, fortes, vigor, vitalidade. Eu já tinha falado isso há meses atrás. Meses. Agora que vocês perceberam isso, Palmeiras? Que é contato físico, que é porrada, porrada num bom sentido. E aí? É só vocês verem. Eu não preciso falar. Olha os zagueiros do Botafogo. Olha o lateral esquerdo do Botafogo, que não é mais esse Marçal, que pra mim entra pra tomar cartão amarelo todo jogo, não é? Eu esqueci o nome do rapaz. Eu esqueci. Tá jogando bem. Aquele que deu a piscadinha, é o Marlon Freitas, o Júnior Santos, Luiz Henrique, o Tiquinho Soares, são caras grandes. É uma característica, e vocês não perceberam isso? Aí tem o Rômulo. E nenhum idiota, nenhum incompetente, ou são competentes a ponto de ser interesseiros. Para interesseiros são muito com medo que o Palmeiras não vai tirar o espaço deles na coletiva se ele perguntar essas coisas. Cadê o Rômulo? Cadê o Caio Paulista? O Zé Rafael, por mais que esteja numa fase não legal, não está numa fase boa, por que não jogou? Eu não consigo entender. Então são coisas dessas. Para finalizar, por favor, deixem a opinião de vocês. Totalmente respeito. Eu posso estar falando uma merda do mundo. Cada um tem sua opinião. O Poste, o Cone, Leila Pereira e Anderson Barros. Cadê as contratações? A gente não tem centroavante, não tem jogador de ataque. Eu tô começando a ficar cansado de falar de Flaco Lopes. Eu sempre defendi, tá evoluindo até a página 2. Ele não domina uma bola, ele tropeça na bola. Faz os seus golzinhos, centroavante de gol pequeno. Gol pequeno não, desculpa, centroavante de jogo pequeno, time pequeno, não decide, é o Haaland brasileiro. Não por fazer muito gol. Não por fazer gol, aparecer em jogo que não decide porra nenhuma. O Rony, eu nunca tiraria, nunca modo de falar. O Rony tem muita lenha para queimar, não é nem como titular, gente. Mas um ótimo banco. Todos os técnicos do Brasil gostariam de ter o Rony. Valeu, pessoal. É isso. Vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos se falando. Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho. Compartilhem com seus amigos para que esse vídeo chegue para mais e mais e mais pessoas. Que o YouTube enxergue e mande para mais e mais pessoas. E o canal cresça. Eu agradeço muito. Ótimo dia.